Olá, tudo bem com vocês? Usinaria aqui em São Paulo, mais uma vez, hoje no Livro Podcast das Profissões, entrevistando a Rose Scarcella. Tudo bem, Rose? Tudo bom, Paulo? Que Um bom! prazer estar aqui com você. Estou feliz com o convite. Também, bastante. Para quem não conhece, né, inicialmente nós fazemos uma entrevista online, tá? E aí a gente já conhece, conversamos bastante, eu e a Rose, e ela tem muita história para contar, que vai ser muito importante para você que está ingressando no mercado, para você que está em transição de carreira, para você que já aposentou e quer começar uma nova profissão, uma nova carreira, né? Então a nossa proposta aqui dentro da usinaria é poder falar, é poder mostrar experiências de outras pessoas que já empreenderam, que já trabalharam e que vão servir de modelo muitas vezes para que você possa escolher a sua profissão, para que você possa escolher com o que você quer trabalhar. Primeira coisa que eu queria que você comentasse, Rose, como é que foi a sua carreira, né? Esse início, como é que foi todo esse processo até você chegar aqui? Ok, Paulo, eu acho que assim, eu tenho uma carreira longa, porque eu estou no mercado há 40 anos. Eu comecei muito cedo, né? Na época não tinha aquela questão da idade do menor aprendiz. Então eu comecei com 15 anos e no mercado de construção e imobiliário. Fiquei num período nesse processo, aprendendo, até o momento que eu fui para a faculdade. E fui para uma faculdade gratuita voltada para este mercado, porque na época não tinha condições de pagar uma faculdade e foi a oportunidade. Então, entrei na FATEC, fiz a FATEC, e quando chegou um determinado momento, a FATEC me abriu portas para outra carreira. Eu fui começando a me interessar pela parte estatística, aí cargos e salários, recursos humanos. Foi quando eu mudei de empresa e mudei a minha atuação, tá? Fui para uma grande empresa, na época, que era do Grupo Abril. Então, trabalhei lá, aprendi muita coisa nova, porque aí era um movimento totalmente diferente. E daí segui na carreira de recursos humanos por mais 30 anos. Então, mudando de empresas até chegar no ramo financeiro, que foi onde tive a minha maior atuação. Apesar de empresas diferentes, eu atuei no ramo financeiro durante 27 anos. Então, um aprendizado enorme. Só em RH? Não, porque aí toda a bagagem que vinha desse conhecimento da construção civil, do conhecimento da própria FATEC, que era uma área muito tecnológica, eu acabei, mesmo trabalhando com recursos humanos, acompanhando equipes que trabalhavam com essa parte da engenharia. Então, engenharia de computação, engenharia telefônica, mudanças e automação de centrais telefônicas, tudo isso junto, não tinha nada separado, não. Tá? Então, nós, como todos, acho, a gente sempre gosta de um desafio, e esse desafio aparecia e eu encarava. Então, foi assim que eu fui levando a minha carreira, que aparentemente parecia assim, né, não vai chegar a lugar nenhum porque está tudo misturado. Mas não, eu tinha um propósito, e esse propósito, tinha a ver também com o contexto financeiro. Então, o primeiro movimento era, vamos ter recursos financeiros para chegar onde eu quero. Então, esse foi o movimento feito até o momento que eu me aposentei. Então, eu me aposentei legalmente, continuei trabalhando no banco, até um movimento de ter um processo de demissão voluntária instaurado, e eu resolvi aderir para poder me reinventar, para poder já começar o que seria a minha carreira na terceira idade. Uma coisa que é interessante que a Rose está falando, gente, é o seguinte: nunca é tarde para a gente recomeçar, para a gente se reinventar, né? E infelizmente eu costumo dizer que o brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande, porque muitas pessoas vivem a vida inteira pensando na aposentadoria, aposentam, não faz mais nada, 1, 2 anos, ficam doentes
e muitos falecem, né? Então, assim, o grande exemplo que a gente tem dos orientais é uma filosofia de vida totalmente diferente, né? O trabalho não é algo pesado, a pessoa trabalha por prazer. É claro que chega um momento da vida que a gente vai diminuir essa jornada de trabalho, Uhum. mas a gente tem muito ainda para contribuir, né? Então é importante que as pessoas que estão nos assistindo, que estão aí no grupo 40 a mais, 50 a mais, que não pensem que você vai se aposentar e você vai ficar dentro de casa, porque você vai ficar doente, né? Sem Então, dúvida. quanto que a gente aprendeu, porque tanto eu como a Rose, nós nascemos offline e nós nos tornamos online. Então, a gente foi se adaptando a todas essas mudanças e ainda outras que virão, com certeza, né? Sem dúvida, Paulo. E aí, nesta mudança de carreira, eu voltei para o ramo imobiliário, Sim, tá? A princípio, eu fui tentar algo que era o meu sonho. Eu sempre gostei muito de plantas, então eu fui estudar paisagismo, jardinagem, artes florais e me aventurei nesta carreira, que era algo que eu sempre quis. Eh, Parei, sim, porque eu senti falta de uma coisa, Paulo, hum. do ambiente corporativo. Que era o que você já tinha trabalhado a vida inteira, né? Exato. Sim, Por mais que eu fosse empreendedora no sim, ambiente corporativo, eu tinha uma estrutura. Quando eu fui trabalhar com o paisagismo, essa estrutura era só de terceiros sim. e eu tinha que ficar buscando ela a cada momento que eu precisava. Acabou se Eh, sentindo meio solitária, né? Muito Sim, solitária, porque faltava essa relação com as pessoas, faltava a troca de ideias. sim. Eu precisava ter uma troca de ideias. E aí surgiu um convite para trabalhar no ramo imobiliário. Uma colega falou: Nossa, com a experiência que você tem, eu acho que você se adaptaria tranquilamente. E eu fui experimentar. Claro, exige que nós façamos outra etapa de aprendizado, outra etapa de conhecimento. Então, fui fazer o técnico de transações imobiliárias, fui fazer depois outros cursos para poder me adaptar a este mercado. E saí de uma carreira totalmente administrativa para uma carreira de vendas. Sim. Então, isso também exigia um movimento comportamental diferenciado. Tá? Mas, posso dizer que estou muito feliz com o que eu estou fazendo É hoje. isso a gente percebe no nosso bate-papo que nós fizemos anteriormente e hoje, né? Quer dizer, você percebe quando a pessoa realmente faz o que gosta, né? Uhum. E um recado para você que está nos assistindo é que estudar faz parte para sempre na nossa vida, né? Então, você mudou de área, você mudou de ramo, ou mesmo dentro do seu ramo, as coisas são muito Tempo todo. rápidas. Então, você tem que estar estudando, você tem que estar se atualizando, porque senão você vai ficar para trás, né? Então, Exato. isso é importante. Eu sempre gostei de estudar, então, tenho uma formação bastante eclética, né, Sim. vim de processos, assim, eu tinha um propósito, esse propósito, no meio do caminho, eu tive que mudar, e isso é um grande ponto. Às vezes a gente, olha para aquilo que está acontecendo conosco e fala assim: Nossa, vou ter que mudar tudo, isso não estava nos meus planos". Não, não estava, mas é possível ser feito. E é possível ser feito de uma maneira que você se sinta feliz com a mudança, Exatamente. desde que você realmente pare, olhe o que você gostaria de fazer e como você pode fazer aquilo. Então, há muitos anos atrás, eu fui fazer direito, tinha a ver com a minha carreira, porque eu queria aprimorar Sim, isso, mas tinha a ver com o sonho de ser, uma juíza da vara de família. interessante. Era algo que eu gostaria de ter feito. Neste meio de processo, a empresa que eu trabalhava foi adquirida pelo banco, um grande banco aqui brasileiro, e eu fui com esse grupo para essa nova empresa. Um momento assim de mudança intensa na vida, mas um momento de intenso aprendizado. Exato. Tá? E aí foi um ponto em que eu aprendi assim, quando nós somos acolhidos, quando nós somos recebidos por um grupo bom, Faz toda a faz diferença, toda a né? diferença. Sim. E foi isso que aconteceu comigo, tanto neste momento de uma transição tão intensa, como depois, quando eu entrei no ramo imobiliário, que eu também fui acolhida da mesma maneira. Apesar de ser empreendedora autônoma, eu sou associada a uma imobiliária, Sim. e isso me dá essa característica
do mundo corporativo ainda Sim. próximo de mim. E o direito você chegou a terminar? Como é que foi? Terminei, fiz a prova da OAB, mas não me habilitei como advogada, Sim, apesar de ter passado na prova, estava estudando para magistratura, sim. para fazer o concurso, quando veio a mudança realmente da da empresa, e isso me afetou financeiramente. Tá? Eu precisava de um certo recurso para poder continuar estudando e Sim, para poder investir. investir no processo da magistratura, e eu tive que modificar esse plano, inclusive porque tiveram problemas de saúde familiar que afetaram esse processo. Que a gente pode dizer que é um desvio de rota, né, muitas vezes. Quer dizer, eu quero ir para esse caminho, mas de repente lá no meio tem que mudar e tudo bem, vamos lá né, e a vida continua. Agora, com certeza, o que você estudou no direito, você acaba usando no seu dia a dia também, Uso né? muito. Isso é interessante porque, por mais que a gente pense numa área, numa profissão, a gente percebe cada vez mais que se eu tenho um conhecimento além daquela área, isso vai me ajudar, né? Então, por isso que eu falo, estudar nunca é perdido. Você sempre vai agregar informações que em algum momento você pode estar utilizando no seu dia a dia, né? Eu fiz também um curso de pós-graduação em gestão de recursos humanos e, Ótimo. em seguida, um MBA de gestão de pessoas. Por quê? Porque esta era uma dificuldade, este era um ponto. Lidar com pessoas é algo que nós sempre fazemos em qualquer profissão. E quanto mais você se autoconhece e também identifica ferramentas para lidar com os relacionamentos, vai tornando mais fácil. Então, não é simples, não é uma mudança em estalar de dedos, mas é algo que, se você vai buscar informação, vai buscar o conhecimento, ele auxilia muito no movimento do dia a dia. Sem dúvida. Um ponto que eu vejo importante que a Rose falou é você se conhecer, né? O autoconhecimento é fundamental. Porque não adianta eu querer conhecer os outros se eu realmente não me conheço, né? E às vezes a gente até se assusta quando a gente começa a olhar para dentro de nós, né? Você fala, nossa, mas eu sou assim mesmo? Sou, tudo bem, vou. Tem coisas que eu preciso trabalhar, vou mudar, mas eu vejo que esse é um ponto fundamental, né? Sem dúvida, Paulo. Eu acho que esse foi o ponto que mais me ajudou em todos os processos, porque é difícil você se encarar e você perceber que tem medos que estão transformados em comportamentos que não são adequados. Tem momentos que você apresenta a coragem para o desafio, mas internamente você está passando por uma insegurança. E isto é comum, é que as pessoas não querem ou não gostam de mostrar essa situação. E nessa fase que nós estamos hoje da maturidade, ela faz com que fique tranquilo você A olhar gente para se isso. permite mostrar essa, muitas vezes, entre aspas, uma fragilidade, alguma coisa que faz parte do ser humano, né? Exato, se você não a Sim. tem, até você é arrogante, você fala: Você não é humano, né? Esse não Você é humano, perde. Exatamente. Sim. exatamente. Então isso foi muito importante para mim. E aí volta essa questão de que eu tive pessoas, no meu entorno que me auxiliaram muito nisso. Sim. Então foram pessoas muito acolhedoras que eu só tenho a agradecer. Por quê? Porque viram em mim um potencial técnico, um potencial como pessoa e me auxiliaram a tentar fazer essa transformação. Perfeito. Quero fazer um gancho no que a Rose falou agora. Para você que está nos assistindo, é importante que você tenha pessoas que você se espelhe, né? A gente precisa de modelos. Então, a ideia também aqui do podcast é mostrar pessoas das mais diversas áreas e que você fala, nossa, eu quero seguir esse caminho, eu quero fazer assim, tal. Então, na empresa que você trabalha, no lugar que você está, procure ter modelos, procure ver pontos positivos naquelas determinadas pessoas, de coisas que você pode realmente seguir, que você pode caminhar nessa linha, né, Rose? Isso faz sentido, né? Faz todo sentido. Que nem hoje mesmo, no ramo que eu estou,
no local onde eu trabalho existe uma corretora, ela tem por volta de 80 anos, Olha que beleza. uma pessoa extremamente ativa. Então, eu sempre falo que quando eu crescer de verdade, eu quero ser como ela, porque ela, além de ser muito educada, muito conhecedora do que faz, tem uma vitalidade enorme, então mostra para nós o quê? É possível ir assim por um longo tempo. Exatamente. Eu fico fascinado, né, eu brinco com a minha família, com as pessoas, que eu quero chegar nos 100 anos, né. E o segredo é esse, e quando você vai olhar as pesquisas, não é só cuidar da saúde, não é só cuidar da alimentação, mas é ocupar a cabeça, ocupar o tempo, Uhum. você trabalhar, você ser importante para alguém, você se sentir importante, né. Olha que É. história legal da gente imaginar, né, uma pessoa com 80 anos, trabalhando, entrando em contato com pessoas, né, no ramo, né, da Rose, no ramo imobiliário, e quantas pessoas que às vezes com essa idade estão dentro de casa, reclamando da vida, só pensando no passado, e aí a depressão vem e realmente a situação vai ficando cada vez pior, né? Como é bom a gente ter modelos assim de pessoas que é o que você falou, quando Uhum. for maior eu quero ser igual a ela, né? Quero ser Mas igual. que interessante. E acho que assim, o ramo imobiliário ele tem muito disso, das pessoas poderem envelhecer nele, trabalhando Sim. ativas. Tive na minha equipe um senhor que agora está um pouquinho menos ativo, mas ele ainda trabalha, tem 92 anos. Olha que beleza. Então, e é uma pessoa Isso agora extraordinária. ou Não na época do banco? agora, Né? agora. Ele é um corretor também extraordinário, uma pessoa muito ativa, muito culta, que consegue, estar sempre com todos e, claro, agora está começando a Sim, diminuir o ritmo, mas não deixa de mostrar o seu conhecimento, de ajudar aqueles que estão no entorno. Então ele se mantém ativo sem dúvida. também conosco. Isso é muito interessante. Então, acho que é um ramo que ajuda nesse aspecto. Tem uma mudança digital acontecendo? Tem. Exige que todos nós façamos essa adaptação? Não tem dúvida. Mas é exatamente isso. A pessoa que é ativa, que tem vontade, ela busca isso e ela continua atuando porque ela se adapta, ela vai buscar conhecimento, né? A gente percebe a abertura, né? Abertura para conhecer o novo, né? Porque tanto eu como a Rose, não sei, mas vou perguntar agora, mas eu tenho diploma de datilografia, né? Assim, agora, adianta a gente querer ficar brigando? Não, eu vou continuar com a minha máquina de escrever debaixo do braço? Não, veio computador, veio tablet, veio isso, veio aquilo, celular, hoje com uma série de funções, quer dizer, então a gente tem que se adaptar a essas mudanças, né? E Tem. eu acho maravilhoso você pegar uma pessoa de 80, 90 anos ali com o celular ali, porque nós também passamos isso, mas uma pessoa com mais idade ainda, com certeza foi muito mais difícil e ela conseguiu realmente se reinventar e está utilizando esses recursos, né? E eu vou te dizer que é uma pessoa de sucesso dentro do ramo ali, dentro das nossas equipes. Então, ela mostra que é possível sim, Sim, que dá para ser sempre melhor. A gente não é só não querer parar, é só não acreditar que você é menos. exato. Porque eu acho que muitas vezes, quando nós estamos no dia a dia, passamos pelo primeiro desafio, o primeiro embate, alguém que disse algo que não era tão interessante para você e você acredita que aquilo não é bom. Exato. Então, ter energia, ter força para ultrapassar isso e seguir em frente, buscando um outro caminho, é importante. E buscando opiniões que sejam positivas, porque muitas vezes eu acho que principalmente para os mais jovens, isso é uma coisa difícil. A internet mostra só coisas positivas, então quando você se encontra num momento negativo, a primeira coisa é se achar assim: "Eu sou diferente", e isto não é uma verdade. Então não foi uma verdade na nossa época, não é uma Sim, verdade hoje. exatamente. Eh, Só que, claro, nós já temos um aprendizado aí feito, uma experiência vivida, e quem está vindo precisa entender ainda que não é assim.
e que há condições de se ultrapassar os obstáculos no dia a dia, sim. Uma coisa que eu vejo, né, é a questão da resiliência, né? Você se adaptar e o não, ele faz parte da nossa vida, né? Então a gente vai receber muitos nãos e vai ser aprendizado, né? Então muitas vezes quem está começando aí agora, o primeiro não, o segundo não faz parte e muitas vezes ele é fundamental para que você reveja alguns pontos, o seu comportamento e muitas vezes as pessoas não querem se frustrar, né? Mas a frustração faz parte da vida, né? Nós somos resultados não só dos nossos acertos, mas principalmente nos nossos erros, porque é aí que a gente aprende, né? Mas aí eu preciso olhar, eu preciso analisar e isso vai fazer diferença na minha vida, né? Então não adianta a gente imaginar que é imediato e também não adianta a gente mostrar, apesar da rede social ela ser fundamental, muitas vezes ela mostra uma realidade que não é verdade, né? Você não vai ter um carro zero importado em um mês, em um ano, como às vezes mostram, né? Aquele carro é alugado, a pessoa foi lá, alugou e fez a filmagem e mostrou algo que não é verdade. Então, é um processo, né? Uma escada onde você vai construindo mais rápido ou mais lento, né? Dependendo de cada situação, mas a gente não pode imaginar que é um milagre que vai acontecer do dia para a noite, né? Exato, esse é um ponto, milagres não aconteceram comigo, né, se aconteceu com outras pessoas eu não Sim, conheço, então, mas assim, eu acho que considerando, né, Paulo, que eu saí de uma família que tinha poucos recursos financeiros, poucas possibilidades de estudar, porque eu não podia pagar uma faculdade. Então, qual foi o primeiro movimento? Vamos buscar uma faculdade gratuita, exato. porque eu sabia que eu precisava desse conhecimento para começar. Sim, E a partir daí eu fui adaptando a cada momento o meu processo de carreira para poder ir conseguindo recursos até o momento que eu fiz o direito. Depois eu tive incentivo das empresas para fazer as especializações. Eu tive essa oportunidade, muitos cursos fantásticos que eu tive a oportunidade de fazer e de conhecer pessoas interessantes, e isso me ajuda hoje. Então, isso me diz ainda assim, eu saí daquela carreira corporativa, mas eu precisava continuar estudando. sim, Aí eu fiz o curso para o ramo imobiliário, para poder atuar como corretora. Em seguida, durante a pandemia, eu fiz um curso de avaliadora de imóveis, então online, para sim. poder, primeiro, me manter ativa durante a pandemia e depois já ir acrescentando algo mais na minha profissão. E hoje fico estudando o que eu posso fazer para ser diferente, Exato. para fazer algo mais e para me manter no mercado, eh, ativa, atuante e, mais do que tudo, atualizada. Eu quero chamar a sua atenção num ponto que a Rose falou agora, né? O que eu vou fazer diferente ou algo mais? É exatamente isso que brilha o olho do seu cliente, brilha o olho do dono da empresa que você trabalha, né? Porque muitas vezes a gente reclama, esse lugar é ruim, eu não gosto do meu trabalho. Daí a pergunta que eu faço, e o que você está fazendo para ser diferente? Né? Tudo bem, você começou a fazer a coisa diferente e não mudou, então você vai procurar outra coisa. Mas muitas vezes o problema está na gente mesmo, que a gente está reclamando, reclamando, mas não está fazendo a nossa parte. Uhum. Né? E eu vejo assim, que você tem que realmente mostrar serviço, você precisa fazer jus àquilo que você está, porque senão você não vai crescer. E isso é importante, para você chegar onde você chegou depois de alguns anos, é porque você investiu, é porque você trabalhou e deu a sua parte para chegar onde você chegou. Então não tem milagre, não é todo mundo que ganha na loteria, né? Então você vai construindo um processo que é longo, né? E que cada vez mais a gente percebe que o estudo é algo fundamental, né? Você tem que estudar, você tem que se dedicar, porque você vai fazer a diferença perante o restante do grupo, perante o restante da equipe, né? E eu queria até acrescentar, Paulo, porque não é só o estudo formal. Eu Sim, acho que tem a ver com aquela questão do adquirir cultura. Você não precisa estar viajando para o exterior
sempre para poder entender o que acontece no mundo, o que tem de diferente em cada país, ainda mais Exatamente. hoje com a globalização, com a internet, com tudo, esse é um facilitador enorme. Então, se a pessoa tiver a dedicação no sentido de querer fazer e aprender, esse é um aspecto muito importante, porque quanto mais cultura você adquire, melhor é. Não é só aprendizado formal. E eu digo assim, eu falho nisso. Então, não estou falando isso porque eu sou fácil, Sim. sou perfeita e que eu tenho toda essa cultura, não. Mas eu convivo com pessoas que têm. E eu, quando olho isso, eu sempre percebo que eu tenho algo a fazer a mais. Isso é bom porque estimula, né, você ir atrás. Eu diria que é criar repertório, né? Você tem que ter história para contar. Se você vai atender, de repente, um cliente no seu ramo que é italiano, que tem uma descendência de algum lugar, quer dizer, é uma conversa que você vai facilitar se você conhece um pouco. E como você falou, não necessariamente eu preciso conhecer o mundo inteiro, mas eu posso estudar algo que tem a ver com o meu cliente para poder realmente ter uma conversa que vai evoluir, que vai realmente acontecer do que eu ficar olhando para a cara dele com cara de ué e não ter o que falar, né? Exato. Hoje a gente atende muitos estrangeiros, né? Pessoas de todas as nacionalidades, porque justamente tudo está globalizado. Como saem Sim, brasileiros daqui para outros países, aqui também chegam exato. muitos que querem morar no país. Existem bairros que estão se transformando completamente na cidade. E isso muda todas as profissões, porque tem uma interferência cultural acontecendo, né? Para todos os lados. E é importante Sem dúvida. nós olharmos para isso e ir tentando modificar a nossa forma de pensamento. E me diz uma coisa, Rose, se a gente for olhar para trás, né, desde quando você começou até hoje, quais são as habilidades que você acredita que você desenvolveu ao longo desse período, ao longo desse tempo? Eu acredito que a maior habilidade que eu ainda estou buscando, principalmente, é a de relacionamento. Porque o relacionamento é algo que a gente tem que aprender e modificar todos os dias. Então, ter uma conversa não violenta, que muitas Perfeito. vezes, quando nós somos muito empreendedores, nós passamos como trator por cima das pessoas. Sim, Isso foi algo que eu vivi, então, foi algo assim, ao mesmo tempo que o empreendedorismo era extremamente positivo, ele se tornava negativo quando eu não respeitava esse relacionamento com as outras pessoas. sim, Então essa sim. convivência, essa empatia que a gente precisa ter com o outro. E muitas vezes, nós acreditamos assim, né, e eu acreditava muito nisso. Se eu consigo fazer, todos conseguem. E isso não é uma verdade. Exatamente. A duras penas eu aprendi isso. Pode até conseguir, mas num outro momento, de uma outra forma, né? Quer dizer, mas a gente achava que era todo mundo igual, né? Uma linha de produção. E realmente não é, né? Exato, e não é. E aprender isso me fez uma profissional melhor. Mas eu Então eu acho que é uma estou. coisa da nossa, desculpa interromper, mas Pode da nossa falar. geração, não é? Que todo mundo Claro. achava que tinha que ser igual. Eu sou assim, Uhum. todo mundo tem que ser igual, E, né? e tem diferenças, né, Sim, comportamentais que justamente a formação em recursos humanos foi me ensinando a sim. fazer isso e o convívio com pessoas diferentes foi me ensinando isso. Está totalmente resolvido? Não. Nossa, tem muito a resolver. Até o meu jeito formal de ser já é uma questão a ser melhorada, mas eu não perco isso do radar. Eu Sim, deixo isso numa posição para ser sempre construída, perfeito. tá. Então eu acho que esse é o ponto que mais eu trabalhei e que mais eu tenho trabalhado, nos últimos anos, Sim. tá. Uma coisa que eu vejo que é interessante, quando a gente fala em habilidade e competência, elas podem ser treinadas, elas podem ser aprendidas, né? Então não tem aquela desculpa, eu não sei fazer isso, vou morrer assim. Então a gente pode, né? Aí eu fico pensando nesses dois exemplos que você deu, dessa pessoa maravilhosa que eu não conheço, mas já estou gostando de conhecer, de 80 anos, e esse outro de 92.
Imaginem quanto que eles tiveram que desenvolver em termos de habilidade e competência, porque as pesquisas nos mostram que geralmente a geração é a cada 7 anos que muda. Então imagine com quantas gerações que eles estão convivendo ao mesmo Sim. tempo hoje lá com você. E são pessoas, assim, muito agradáveis. A gente, gosta de conviver porque elas não estão paradas no tempo. É exatamente esse o movimento. E, não se permitiram achar que não poderiam fazer, né. Eu acho que esse é o grande exemplo. Então eu procuro, buscar relacionamento com essas pessoas, porque eu entendo que elas têm muito a ensinar. Exato. E esse aprendizado contínuo também é algo que, quando você fala das habilidades, desenvolvidas, eu acho que o aprendizado contínuo foi uma habilidade que, foi aprimorada. Porque, é claro, quando nós temos algo, nós temos que aprimorar. Exato. E aquilo que não tem, temos que desenvolver. Então, este foi o grande aprendizado que eu tive. E vou focando nestes processos para buscar os meus resultados. Um ponto que você falou que é importante também é empatia, né? Eu preciso me colocar no lugar do outro, na pele do outro, para poder entender o que aquele está passando, né? Então isso é importante, principalmente para quem é gestor, para quem está à frente de uma equipe, eu preciso, né? E a gente vai aprendendo, porque o que a Rose falou, eu também senti na pele, né? A gente sempre imaginava que as pessoas têm que fazer exatamente como eu faço. E muitas vezes elas podem fazer de um jeito diferente e o resultado é o mesmo. Ou às vezes é até melhor, mas a gente pôs aquilo na cabeça e fala: não, tem que ser assim, sempre foi assim, por que eu vou mudar? Né? E a gente vai aprendendo que a mudança é boa e que realmente você tem vários caminhos que podem chegar no mesmo lugar. Né? Sem dúvida. Eu uso muito até o sem dúvida, porque existe isso, nós não podemos ter dúvida de que nós podemos mudar, Exatamente. de que nós podemos ser melhores. Existe o contexto filosófico de que nós estamos aqui também para evoluir sempre. Com certeza. E aí, nesse processo da evolução, é olhar, é abrir, é estar disposto, né. Eu acho que uma das minhas grandes habilidades é estar disposta a aprender, estar Isso é muito realmente, bom, né? com vontade de fazer diferente. Eu posso não saber, mas eu quero fazer diferente. Eu posso não ter aquela habilidade desenvolvida. Você sabe, né, Paulo, nós tínhamos comentado, eu tenho uma dificuldade nessa exposição. Isso ainda é uma habilidade a ser desenvolvida, mas isso não me impede de estar aqui com você Exatamente. e de procurar justamente, melhorar esse aspecto. E isso é uma coisa que a Rose está falando que serve para você que está nos assistindo. Quer dizer, primeiro eu preciso ter o autoconhecimento. A partir do momento que eu observo que tem algumas coisas que eu falo, isso aqui não está legal, eu preciso desenvolver, eu tenho que encarar de frente, eu vou começar a desenvolver. Como tem coisas na nossa vida que vai falar, isso aqui eu não gosto, mas também tudo bem se eu não fizer. Então, assim, a gente vai analisar e ver aquilo que eu preciso e aquilo que eu não preciso, né? Então, hoje em dia, a gente está vivendo um mundo totalmente diferente. Por quê? Porque a gente vive um mundo globalizado, a gente vive um mundo digital, e são coisas diferentes que há 40 anos atrás a gente não tinha. Então, a gente está se reinventando cada vez mais. Só que essa geração que está chegando, ela conheceu um mundo totalmente diferente do nosso, né? O nosso mundo, apareceu a televisão, todo mundo assistia a mesma coisa, porque tinha 3, 4 canais, né? Hoje em dia não, hoje em dia a televisão, você tá com a televisão ali, cada um tá assistindo uma coisa diferente. O programa já acabou, eu vou lá, assisto de novo, quer dizer, não existia isso, né? Então, assim, a gente está se adaptando a esse mundo e que está cada vez mais em constante mudança. E quem não se adapta, vai ficando para trás, né? Sim. Esse é um fator a se pensar sempre.
para as novas gerações, esse medo que vem junto com isso, que eu vejo muito, eu lido muito com jovens, Sim. né? Ainda bem. E que se mantém jovem, né? eu digo O que fato da gente se ligar com jovens, você está sempre acompanhando. Exato, eu falo, É muito ainda bom. bem, isso é Sim. muito bom. E eu vejo neles um medo aí de justamente encarar determinadas coisas que podem ser feitas e que são naturais, e que se você errar, tudo bem, começa de novo, mas tem que ter essa disposição para começar de novo. Exato. Né? Eu venho de uma geração que a gente falava assim, a gente se jogava do abismo e depois ia descobrir o que tinha acontecido. Saía machucado, mas continuava, né? Porque Sim. era Exato. a sua alternativa, né? Exato. E hoje a gente tem mais possibilidades de testar. Eu acho que essas novas gerações até têm essa possibilidade de testar muitas vezes. E isso dá um fôlego, dá uma Sim. possibilidade de fazer diferente todas as vezes. Exatamente. Não ter medo, né? Não ter medo de testar, não ter medo de aprender. E uma coisa que eu acho que é importante a gente sempre falar, eu escolhi uma profissão. Se aquilo não está me satisfazendo, eu vou ficar a vida inteira reclamando, né? Eu vou fazer outra coisa, eu vou atrás. Então sempre é tempo, né? Eu vejo isso, quer dizer, porque você vai, na maior parte da sua vida, estar no ambiente do trabalho. Se for alguma coisa pesada, se for alguma coisa que você não gosta, vai ser muito mais difícil. Que são aquelas pessoas que eu costumo dizer que tem a síndrome do fantástico, né, do domingo à noite, começa a passar mal só de imaginar que a semana está começando, e que fica contando, eu falei outro dia folhinha, me entreguei, né, mas que fica no calendário ali, vendo quando que vai ter férias, quando tem feriado, não que isso não seja bom, a gente gosta, claro, né, de feriado, de viajar, mas a gente tem que entender que o trabalho é algo que faz parte da nossa vida e tem que ser algo que nos dê prazer, porque senão alguma coisa está errada e você vai ficar doente, né? E esse é um grande ponto. Eu acho que, primeiro, como eu comentei, eu fui fazer paisagismo porque isso era o meu sonho. Então, só que eu tive que desistir. Por quê? Porque tinha algo me incomodando. E esse incômodo era maior do que o prazer que eu tinha. Exato. E esse incômodo vinha do quê? Me faltava convívio. Então eu descobri assim, o convívio é importante para mim. Sim. Eu gosto de tomar o cafezinho com o meu colega de trabalho, eu gosto de conversar com o meu cliente e descobrir coisas da vida dele, não invasivamente, óbvio, mas coisas assim, que são culturas, que são aprendizados, que são vivências, o porquê que ele está buscando aquela situação, e isso vai fazendo você ter novas visões do que pode ser feito. Além disso, ficou claro para mim uma questão. Eu já tinha feito uma reserva financeira que me permitia, nesta idade, fazer essa transição de uma maneira a escolher um pouco melhor, a prestar atenção naquilo que eu queria de verdade. É tudo feliz? Não, toda profissão tem pontos Sim. positivos e pontos negativos, mas eu foco mais nos positivos e naquilo que me dá prazer. Perfeito. Eu queria chamar a sua atenção que esse ponto agora que a Rose falou, eu acho fundamental. Quando a gente está começando, muitas vezes você não vai ter reserva. Então você vai fazer algo que você não gosta, mas você tem um objetivo lá na frente e você vai percorrer aquele objetivo. Chega um momento da vida que ela falou, eu já tinha uma certa reserva. Agora eu posso realmente fazer aquilo que eu gosto, na hora que eu gosto, você vai se permitindo, né? Então percebo que ao longo da nossa vida são momentos diferentes que a gente tem. Quando a gente está começando, você vai ralar muito, mas você tem que ter um objetivo lá na frente, né? Então vai mudando, são momentos diferentes que a gente tem na vida e que você vai se adaptando. Mas como é bom chegar no momento que eu falo agora, eu posso brincar, entre aspas, de escolher o que eu quero fazer. Aquilo que me dá prazer, aquilo que é um outro momento da vida. Não que o anterior não me dava, mas agora é diferente. Agora eu quero, né,
Isso é muito bom, né? Sim, isso é a parte, assim, que eu diria prazerosa da coisa. Exato. Porque, inclusive, é a escolha de uma profissão em que eu tenho, sim, muito compromisso com o horário, mas eu também tenho a liberdade de estar em alguns lugares em momentos diferentes, que eu não tenho que cumprir uma jornada CLT. Exato. E isso é uma coisa que demorou muito para eu entender, mas isso é prazer. Que é importante, né? E faz Porque eu sentido, né? sempre gostei muito de trabalhar, né, Paulo? Sim, Então existe aquela pessoa que quer ter uma família, que quer viajar muito, e tem aquela que gosta de trabalhar. E sim, eu sempre falei, não trocava os meus empregos porque eu gostava de sim, trabalhar. E gosto até hoje, vou continuar gostando com certeza, porque eu acho que é importante para a saúde mental. com certeza. E as pesquisas mostram, né, que as pessoas que começam a adoecer com Alzheimer, com todas essas doenças neurodegenerativas, está muito relacionado com o quanto que você está ou não ocupando seu cérebro, né? Então, quanto mais você ocupar, a probabilidade dessa doença vir é muito menor, né? Então, é importante a gente Uhum. realmente ter um significado, ter um objetivo e estar ocupando a nossa vida, né? É. Isso é algo assim que tem que ficar sempre no foco. Sim, Tem que estar ali, marcadinho e falar assim: esse foco eu não posso perder". exato. É uma pena, mas nós estamos chegando no final, né? Passa rapidinho, é um bate-papo gostoso, que flui. E eu queria fazer uma última pergunta agora para a Rose, que na verdade é um recado, né? O que eu quero que você coloque é qual o recado que você daria para essas gerações que estão chegando agora, que estão começando a sua vida profissional. Qual é o recado que você vai dar para essas pessoas? Que eles enfrentem os seus medos, quando necessário peçam ajuda, busquem, todas as alternativas de ajuda. Não tenham receio de se colocar na Perfeito. posição de fragilidade. Por quê? Porque é isso que faz com que a gente, quando não consegue sozinho, enfrentar outras possibilidades e descobrir novos caminhos. Descobrir que existe um mundo inteiro aí a ser explorado e que é possível. Então, eu gostaria que aqueles que ainda têm dúvida disso pensassem nessa Ótimo. posição, e que nunca deixassem realmente de aprender. Porque não se sintam, só conectados àquilo que está vindo com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial traz muita informação, mas, trabalhem com o seu racional, com a sua razão, para que Exato. eles possam realmente se manter totalmente diferentes dos outros, porque se manter diferente com um pensamento ativo é muito importante. Que bom. Foi excelente, né? Muito bom esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Para você que está assistindo agora, ou para você que vai assistir depois, né? No nosso podcast, Livro das Profissões. Hoje nós tivemos a presença aqui da Rose, que tem muita história, muita bagagem, importante para a gente ouvir, para a gente pensar. E convido vocês a participarem, entrarem no nosso canal da Usinaria, assistirem os outros podcasts, porque sempre você vai aprender, vai observar alguns pontos que são interessantes para a sua vida profissional, principalmente, e também coisas que você pode levar para a sua vida pessoal. Então, desejo uma boa sorte, um grande abraço e até logo mais com outros podcasts. Até mais. E para você que chegou até aqui, este é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.